Dia, meus amores, tudo bem? Saudade da sala de aula. Bem, eu vou fazer uma revisão sobre noções de semântica para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo de gramática do segundo bimestre, ok? Esse conteúdo de noções de semântica ele é muito importante para a compreensão e interpretação textual. A gente está vendo no segundo slide uma tirinha, né? A tirinha é um recurso muito utilizado nas avaliações de linguagens e códigos, por ser um gênero textual divertido, de entretenimento, mas principalmente por abordar vários tipos de recursos linguísticos, como a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ok? Então, a pergunta que eu faço nesse slide é: qual o sentido da tira apresentada? Nós temos um casal, provavelmente de namorados, em que há uma declaração de amor. Então a gente vai ler a tira. Eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Eu não sei, não sabe? Não sei o que significa recíproco. Vejam bem que o humor da tira está estabelecido não porque a namorada não gosta da declaração, mas porque ela não entende o significado de uma palavra. E a partir desse não entendimento, a, a interpretação da declaração fica equivocada. Então, uma palavra, ela tem amplos significados e ela pode promover ou um entendimento ou inclusive um truncamento da interpretação do texto. Então, o fato de não entender o sentido de uma palavra pode prejudicar a vida amorosa do casal. Nessa outra tira, a gente também pode perceber que o fato de uma palavra ter tido uma ambiguidade, né, sofrido uma ambiguidade, provoca uma falsa interpretação. O que você está tomando? Chuta. Esse chuta, né? Aí, nesse sentido, ela não está no sentido literal do verbo chutar, como acontece na tira, provocando o humor. Nesse sentido, a palavra do quadrinho do meio promove um sentido conotativo, né? A gente poderia dizer adivinha. Então, a semântica ela trabalha com os plurissignificados que uma palavra pode adquirir. O que é semântica, então? O estudo das significações da palavra é um assunto na língua portuguesa exclusivo da semântica. No que diz respeito aos aspectos semânticos da língua, podemos destacar três propriedades: sinonímia, antonímia e polissemia. Dentro dessas propriedades, a gente vai estudar os homônimos, os parônimos, a linguagem conotativa, a linguagem denotativa. Por quê? Porque é necessário que a gente tenha essa visão macro de como uma língua, no caso a nossa língua portuguesa, ela pode apresentar diante de um contexto variação de significados. Então vamos lá para o significado de sinonímia. Vocês já estudaram sinônimos? Eu acredito que no ensino fundamental, todo mundo estudou sinônimos e antônimos. Nós temos aqui o nome sinonímia, que é a divisão da semântica, que estuda as palavras sinônimas, ou seja, aquelas palavras que têm significados semelhantes. Por exemplo, numa redação, é muito interessante que você tenha um amplo vocabulário de sinônimos, para que você não repita o mesmo vocábulo, mas você saiba utilizar palavras diferentes com significados semelhantes. No caso do exemplo 1, a garota renunciou veementemente ao pedido para que comesse. Exemplo 2, a menina recusou energicamente ao pedido para que comesse. Exemplo 3, a mocinha rejeitou impetuosamente ao pedido para que comesse. Então, a gente percebe que os substantivos garota, menina e mocinha têm o mesmo significado, têm o mesmo sentido e que remete à figura de uma jovem. A gente também vai perceber os verbos renunciar, recusar e rejeitar. Eles estão dentro do mesmo campo semântico, ou seja, eles significam a mesma coisa e são verbos diferentes, tá? Então, os sinônimos eles servem para a gente ampliar o vocabulário, para a gente não repetir as palavras e para a gente agregar mais recursos ao texto. Os antônimos é exatamente o contrário, né? São palavras que antagonizam, são palavras contrárias. Se por um lado a sinônimo é o estudo das palavras dos significados semelhantes, antônimo é o contrário dessa definição. Então a gente utiliza aqui
O exemplo também, a garota renunciou veementemente ao pedido para que comesse. Exemplo 2, a senhora aceitou passivamente ao pedido para que comesse. Então, a gente percebe aí já uma diferença bem drástica no sentido das palavras. O vocábulo garota é oposto à senhora, né? E o verbo renunciar, aceitar, juntamente com os advérbios veementemente e passivamente. Então, são palavras de sentidos contrários. Claro, escuro, dia, noite, pranto, riso. Então, os antônimos, eles são muito explícitos no texto, seja numa música, seja numa narrativa, seja num poema. Eles podem ser utilizados como recurso mesmo da construção textual ou podem ser utilizados como recurso de humor. Então, ao estudo das palavras que significam sentidos opostos, denominamos antonímia. Aí chegamos na polissemia ou homonímia. É um assunto que particularmente eu gosto muito. A gente vê bastante nas questões de Enem, a gente também vê bastante nos vestibulares, em todos os testes aí de ensino médio para cima, em que a análise semântica do texto é levada muito em consideração. Então, o que é polissemia? O que é homonímia, tá? A palavra polissemia significa vários significados, né? Poli, vários, semia são significados de algo. Então, homonímia ou polissemia significam muitos, né? A gente vai prestar atenção que uma mesma palavra, ela pode ampliar os seus significados. Eu citei 2 exemplos aí da palavra bola e da palavra mão, mas nós temos muitos significados em língua portuguesa com outras palavras. Eu te encontro no ponto de ônibus. Professora, essa atividade vale ponto? Eu caí, machuquei e levei 2 pontos no joelho. Então, nós vamos encontrar em língua portuguesa várias palavras que vão funcionar de forma polissêmica de acordo com o contexto de uso. A menina fez uma bola de sabão com um brinquedo. A mãe comprou uma bola de basquete para o filho. O rapaz disse que sua barriga tem formato de bola. A professora falou para desenhar uma bola. Então, a palavra bola, ela adquire significados polissêmicos, plurissignificativos, diante do contexto de uso. E o leitor é capaz de identificar esse sentido a partir do contexto, ok? Hidrate bem suas mãos, né? Lave, passe hidratante. Não abra mão de seus direitos. Então, a gente percebe uma diferença muito grande entre o significado de hidrate bem suas mãos e não abra mão, né, dos seus direitos. Uma criança, talvez, que não tenha ainda uma leitura mais complexa, ela vai levar ao pé da letra o exemplo de não abra mão. Ela vai pensar que é abrir as mãos. Mas vocês que já são leitores competentes, vocês já entendem que é uma expressão que significa abdicar de algo ou desistir, tá? Bem, nós temos aí também, voltamos àquela tirinha do chuta, né? O sentido do verbo chuta é real ou polissêmico? Então, a gente percebe que a polissemia ela está presente em vários aspectos, ela está presente como recurso de humor, ela está presente como uma explanação, uma dissertação, ela está presente em artigos, em entrevistas, na oralidade, na linguagem verbal e até mesmo na linguagem não verbal, tá? E a gente já falou isso em sala de aula, mas nunca é demais para ser dito. A denotação e a conotação são conceitos extremamente importantes para vocês compreenderem todo e qualquer tipo de texto, até mesmo uma propaganda que você recebe quando você está no ônibus, até mesmo um outdoor, até mesmo uma placa de aviso, comunicados. Entender o que é linguagem denotativa e linguagem conotativa é essencial para qualquer estudante até o final do ensino médio, tá? Porque é um assunto que é retomado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e em todos os Enems, em todas as edições de Enem que eu me lembre,
tem questões com o uso do conceito de conotação e denotação. Então, vejamos o que significa a denotação e a conotação. A denotação, ela vai dizer respeito ao sentido literal, ao sentido dicionarizado das palavras, das expressões, tá? Então, admiro o voo dos pássaros. A gente percebe que nós estamos retratando algo real, não é? Um pássaro que voa é admirado por alguém. Já no trecho que diz o seguinte: os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Mário Quintana. Então, a gente observa que há um sentido figurado, há um sentido metafórico da palavra pássaro, não é? Então, pássaro, no primeiro exemplo, é utilizado no sentido real, um passarinho que voa, e no segundo exemplo, que é o do poema, a gente já tem aí um uso mais amplo, né? Um uso mais simbólico para falar da poesia. Então, lembram quando eu coloquei na lousa? Acho que eu já coloquei essa divisão para vocês. Sempre coloco. É muito importante a gente compreender essas características entre o sentido denotativo e o sentido conotativo. Como é que a gente pode perceber essas diferenças? É uma leitura mais atenta, ler nas entrelinhas, ler além da superfície do texto. Você já tem competência linguística para ler e interpretar, porque não é somente ler, decodificar as letras, não. A gente tem que ler, interpretar, compreender e abrir todas as possibilidades que um texto nos oferece. Então, o sentido denotativo é o sentido do dicionário. Quando você precisa recorrer ao sentido real de uma palavra, você vai utilizar o sentido denotativo. Onde é que a gente encontra o sentido denotativo das palavras? Em que tipo de texto a gente encontra mais o sentido denotativo? Notícias, artigos científicos, artigos de opinião, textos jornalísticos em geral e, obviamente, textos acadêmicos, textos de pesquisa, exigem que a gente utilize uma linguagem mais objetiva, mais direta, mais informativa, mais expositiva, não é? Uma linguagem referencial. Então, por exemplo, quando eu vou dar um aviso na sala de aula, quando alguém cola os avisos no mural da sala de aula, quando você escuta uma fala, um comunicado para a comunidade escolar, numa reunião, a linguagem a ser utilizada vai ser uma linguagem mais objetiva, direta e real, porque a intenção é justamente essa, de explicar algo de forma mais sucinta possível, apresentando objetivamente a informação. Já o texto denotativo, ele sempre vai ser um texto mais simbólico. Lembra que eu falei para vocês as músicas que vocês gostam de escutar, a poesia em si é um texto puramente simbólico, metafórico, figurado, literário, utiliza muitos recursos da linguagem, justamente por ser uma linguagem artística. Então, música, poesia, crônica poética, conto literário, romance, todos esses textos que têm a literariedade, né, na sua formação são textos predominantemente conotativos, tá? Então, até piadas, anedotas, tirinhas, história em quadrinho, anúncio publicitário, você vai encontrar uma gama aí de gêneros textuais, principalmente os artísticos, não é? Que precisam de recursos mais expressivos para que a mensagem ela tenha efeito sobre o receptor da mensagem. Vocês lembram que o canal de comunicação é o emissor, o receptor, e nesse caminho existe a mensagem, o código, né, o conteúdo que é passado. Tem que ter uma interação entre quem escreve, quem lê, quem fala, quem ouve. Então, nesse canal de comunicação, são utilizados recursos da linguagem para que o texto ou para que o discurso seja entendido pelo interlocutor. Bom, os parônimos e homônimos. Eu também gosto muito dessa parte que nós estudamos da gramática, porque diz respeito a vocabulário, ortografia e significado. O que são parônimos e homônimos? Bem,
Os parônimos são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidos na grafia ou na pronúncia. Os homônimos são palavras que têm a mesma pronúncia, mas significados diferentes. É típico de concursos públicos, típico de vestibulares, esse conteúdo de gramática. Muito típico. Eles utilizam bastante os pares de parônimos ou homônimos para que a gente saiba a diferença e o uso. E quem sabe utilizar todos esses pares de parônimos e homônimos se dá muito bem na redação, que é, né, a organização lógica textual dos recursos gramaticais que a gente apresenta para vocês. Então, vamos lá, alguns exemplos de parônimos, tá? A palavra flagrante e a palavra fragrante. Vejam que são palavras muito parecidas, mas que têm uma diferença na grafia e também no significado. O flagrante é algo evidente, ficou flagrante, foi preso em flagrante, ok? É flagrante o delito do acusado. Então, o significado dessa palavra é totalmente diferente de fragrante, que diz respeito a perfume, né? Então, quando a gente percebe esses pares de parônimos, às vezes a gente nota como nós, no dia a dia, às vezes, utilizamos o desvio da norma culta quando a gente confunde o uso das palavras. Mandado e mandato, né? Então, por exemplo, quando chega uma pessoa com um mandado judicial, uma ordem judicial, certo? Ou um mandato é quando, por exemplo, um político ele passa 4 anos num cargo, tá? Então, ele está cumprindo um mandato. Inflação e infração são duas palavras diferentes, são duas palavras que estão no cotidiano da gente e que precisam ser utilizadas dentro da sua acepção. Inflação, alta dos preços, e infração é quando a gente comete um delito em cima da lei. Uma infração de trânsito, por exemplo, cruzar o sinal vermelho, dobrar no lugar errado, tá? Eminente e iminente. Então, eminente é elevado, né? Por exemplo, era eminente o sucesso daquele jogador do time europeu, tá? Então, eminente é aquilo que está surgindo. E o iminente está prestes a ocorrer, né? O isolamento no Brasil era iminente depois do que aconteceu na Itália. Então, iminente com I está prestes a acontecer. Arrear, por arreios, e arriar, descer e cair. Por exemplo, João colocou o arreio no cavalo, né? Então é arrear, ok? E arriar no sentido de quando a gente desce ou cai. A gente até utiliza isso como uma expressão idiomática quando eu digo assim, estou muito cansada, hoje eu estou arriada. Então, uma expressão idiomática no nosso bom cearenseis. Os pares de homônimos, eles também existem, são palavras que têm muita parecência também, porque eles, na semelhança de pronúncia, eles são iguais. O que os difere é a grafia e o significado, tá? Então, nós temos a palavra acender, certo? E acender com um dígrafo. O que diferencia aí é o uso do dígrafo, tá? A palavra acender é você pôr fogo, tá? A chama está acesa, a chama do fogão, acenda a vela, no sentido de acender. E acender com dígrafo é subir, gente, é de ascensão, tá? Nós temos também a palavra extrato, com S, e a palavra extrato com X, tá? Um extrato bancário é a de X, ok? Quando você precisa tirar um extrato, que é o que se extrai de uma conta, ou quando você está se referindo, por exemplo, a nuvens, as camadas de nuvens são os extratos, mas é com S, presta atenção. Nós temos também outra palavra, outro par de homônimo, bucho, tá? O bucho significando estômago, tá? O bucho com CH. E nós temos o bucho com X, que pode significar arbusto. Essa ela é menos usual, mas a gente pode encontrar, por exemplo, no livro de biologia, tá? Espiar, no sentido de observar, tá?
fulano vive espiando a minha vida, né? Espionar é observar e espiar com X é carregar uma culpa. Isso é um termo bastante utilizado no discurso religioso, no sentido de que alguém tem que cumprir algo diante de uma expiação, tá? Nós temos outro para aí, taxar com CH, atribuir defeito a, por exemplo, aquela menina foi taxada de chata, certo? Então, taxar, nesse sentido, é com CH quando você atribui um defeito, e taxar com X é por uma taxa, um valor, tá? O valor da taxa de entrega é R$10. Então, observem que os parônimos e os homônimos, eles têm, assim, vários recursos que a gente pode ativar. Leitura, né? Como é, Camille, que eu vou aprender tantas palavras? Ora, a gente deve ter mais de 100 pares de parônimos e homônimos. São muitos. Como é que você se habitua? Como é que você identifica esses pares? A leitura vai ajudar você a entender, a compreender e a utilizar esses parônimos e esses homônimos, né? À medida que eu leio, eu adquiro mais vocabulário. Eu sempre falo isso para vocês. E, obviamente, também o estudo, estudar essas palavras, estudar esses significados. Bom, a ambiguidade é outro recurso que, na verdade, ela pode ser intencional, como ela pode ser um vício de linguagem, tá? Então, assim, nem sempre a ambiguidade é algo positivo num texto. Ela pode causar um problema de interpretação, certo? No estudo da linguística, nós temos dois nomes para a ambiguidade. A ambiguidade mesmo ou anfibologia, tá? Ocorre quando um trecho, uma sentença ou uma expressão linguística apresentam mais de um entendimento possível, gerando problemas de interpretação no enunciado. Então, assim, aqui na tirinha, a gente percebe, claro, que quem construiu a tira utilizou de propósito, com intenção, para promover a ambiguidade, para que o leitor, né, ache graça, certo? Mas a ambiguidade num texto, por exemplo, de opinião, ela não vai cair bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os vícios de linguagem. Então, a gente vê no quadrinho a seguir. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, eu estou vendendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, há uma interpretação ambígua da plaquinha do garoto, em que ele diz vendo pôr do sol, a partir, né, da expressão. Ficou confuso. Ele estava vendendo um pôr do sol ou ele estava vendo um pôr do sol? Aí ficou confuso no sentido, eu não acredito nisso não. Bem, retomando, então a ambiguidade é um recurso que pode promover o humor pelo não entendimento do texto. Expressão idiomática. O que é expressão idiomática? A expressão idiomática é muito comum na nossa fala, no nosso português, quando a gente, na nossa oralidade, na nossa informalidade, está se comunicando. Então, a gente utiliza muito a expressão idiomática. Chutar o balde, não pregar o olho, passar o pente fino. Nós temos que pôr os pontos nos is. Ave Maria, eu levei um susto tão grande, foi mesmo que cair das nuvens. Pôr as mãos no fogo, não ter papas na língua, apertar o cinto, falar pelos cotovelos, né? Dor de cotovelo, virar a casaca. São expressões de uso corriqueiro, informal, e estão presentes na nossa oralidade. Como a gente pode perceber, as expressões idiomáticas, elas têm um fundo conotativo, elas não têm um significado dicionarizado, elas são palavras que ampliam, né, o significado do uso. Então, nós temos também aí outro exemplo de ambiguidades nas tirinhas. Vamos lá. Fê, o meu pai é procurador. Desde quando? Acho que desde sempre. Bom, querida, você viu meus óculos? Já procurei por tudo. Então, a gente vê também o uso da palavra que promove a ambiguidade nessa tirinha. A palavra procurador aí não significa uma profissão, porque existe a profissão de procurador, não é isso? Mas sim o verbo procurar. O pai do garotinho nunca acha as coisas.
E nós temos outro exemplo, só falta encaixar esse parafuso, filho. Vai buscar a porca. Vamos, vamos, Rosinha, é só por um instante. E o menino vai atrás de uma porca, né, do animal. Então, a ambiguidade é uma falha de interpretação, certo? Quando você confunde o sentido, né? A polissemia de uma palavra pode provocar a ambiguidade. Como eu disse para vocês, no caso das tirinhas, é um recurso que o autor da tira utiliza para promover o humor, mas a ambiguidade nem sempre é bem-vinda, principalmente numa redação formal, numa redação de opinião, por exemplo. Tá? Uma expressão idiomática ocorre quando um termo ou uma frase assume significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente, tá? Então, a gente vê aqui engolir sapo, dor de cotovelo e assim por diante. Bom, o que é paráfrase, gente? Paráfrase também tem a ver com a semântica, tá? Todo esse conteúdo que a gente está vendo nessa aula tem a ver com as noções de semântica que um texto pode apresentar. A paráfrase, na verdade, é quando a gente utiliza uma frase que já existe, principalmente um texto científico, um poema, um texto muito conhecido, um texto de senso comum, e a gente reescreve dizendo a mesma coisa. Então, a paráfrase ela vai repetir uma sentença, vai utilizar um suporte de um texto que já existe e vai mudar algumas palavras. Isso que é uma paráfrase. Cuidado para não confundir com plágio. O plágio é exatamente a reprodução igual de um texto que já existe e você atribui esse texto a você, por exemplo. Não, não é esse o caso. Plágio é quando eu copiei, colei e disse que aquele texto era meu. Não é plágio. A paráfrase você utiliza bastante num artigo científico, você utiliza num TCC, numa dissertação, você utiliza num poema também, porque a paráfrase ela vai pegar o texto original e vai mudar apenas algumas palavras até com sentido sinônimo para garantir, né, o mesmo significado. Então, a gente tem aí o exemplo, né, de dois poemas. O poema original, Ai que moleza no corpo, e aí a gente tem o que os alunos Isabel e o Alifer fizeram, Ai que fraqueza nos membros. Eles vão utilizar sinônimos para cada verso para poder parafrasear o poema.